Retornamos. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o professor Ives Gandra Martins e o desembargador Carlos Henrique Abrão. É uma grande satisfação, uma grande alegria para nós. Eu falei a respeito, no primeiro bloco eu falei a respeito, doutor Ives e doutor Carlos, sobre o presidente da Câmara, o presidente do Senado e também o favorecimento que talvez a ele, o do Senado, em relação ao governo federal. Vocês podem falar alguma coisa a respeito disso? A presidente Dilma foi citada em 11 vezes, pelo menos, segundo o senador Arnaldo Caiado, na Operação Lava Jato, sim, como tendo conhecimento. O senador Renan Calheiros é acusado, inclusive investigação, foi definida a quebra do seu sigilo, porque também foi citado diversas vezes na Operação Lava Jato. O deputado Eduardo Cunha foi citado repetidas vezes, está inclusive com um processo na Câmara, no Conselho de Ética. Então, o que nós temos que, em primeiro lugar, examinar é que, infelizmente, nós estamos com 3 autoridades, duas casas legislativas, seus presidentes e o presidente da República, todos eles com seus nomes citados como tendo conhecimento da maior história de corrupção do mundo. O que é muito triste para nós brasileiros, claro. Vemos os jornais de fora dizerem que este é o governo que albergou, hospedou a maior corrupção da história do mundo. Agora, há um dado, quer dizer, hoje o Procurador-Geral da República, que é um cidadão digno, etc., portanto, todos acham que há uma certa seletividade na sua maneira de agir. Sim. Contra o Eduardo Cunha, que é inimigo da presidência, ele joga todas as suas tropas, uma espécie de Panzerdivisionen, quando entra na Polônia, em 20 e poucos dias, derrotaram a Polônia. Sim. Contra o senador Renan, que é amigo da presidência, que foi citado na mesma, a sua carga é mais ligeira, não é uma carga, entende? O que faz com que o povo, eu não estou dizendo que eu penso dessa forma, porque eu sei da dignidade do procurador, mas há uma sensação que paira no ar de que efetivamente ele está sendo seletivo. Por um lado, o que nós temos é o seguinte, o povo também considera que foram 8 ministros indicados pelo lulopetismo nesses 12 anos. Agora, os outros são grandes ministros, e a mim me causou uma grande impressão nesse momento em que o Supremo deveria dizer o processo é político, tem que ser decidido pela Câmara. Claro. Ter interferido diretamente no regimento interno da Câmara, a meu ver, de forma indevida, porque ele não é legislador positivo, é legislador negativo. A Câmara poderia, para zelar pelo seu poder normativo, até não aceitar a decisão do Supremo, se o Supremo resolvesse interferir, recorrer às Forças Armadas com base no artigo 142. O artigo 49, inciso 11, é claríssimo na Constituição. O Congresso Nacional tem que zelar pela sua competência normativa. É do Congresso Nacional, não é do Supremo. O Congresso é eleito por 140 milhões de brasileiros. O Supremo é eleito por um homem só, o Presidente da República. Há uma diferença. E cabe às Forças Armadas, se houver um conflito entre poderes, só restabelecer a lei e a ordem, a pedido de qualquer poder que se sinta atingido pela invasão da sua competência de atribuições. Então, dentro dessa linha, a sua pergunta me faz o seguinte: eu estou convencido que não houve. Eles decidiram, da minha maneira de ver, inequivocamente, de uma forma incorreta, invadiram competência da União, amesquinharam a Câmara dos Deputados, tornaram uma casa inferior em relação ao Senado. O Senado passou a não mais só julgar o presidente, mas julgar a própria Câmara, e não poderia ter sido mais infeliz a decisão. Mas são homens muito dignos, homens honestos, e, a meu ver, fizeram por uma concepção errada do que é a função A do Supremo Tribunal Federal nessa matéria, que é matéria exclusiva de interesse político, e B, fazendo com que todo o povo tivesse a impressão de que, porque 8 dos 11 ministros do Supremo foram indicados pela presidência pelo lulopetismo,
que aquilo teria sido mais uma forma de agradar a presidente da República. Que eu sei que não foi, mas deixa a impressão. Mas poderia ter sido. Eu não acredito, porque eu os conheço. Eu tenho livros escritos com quase todos, entende? Mas a impressão que deixaram foi essa. É a impressão que se deixa aqui, Dr. Carlos Henrique Abrão. Nós estamos correndo o sério risco da banalização, da judicialização do país. Então tudo hoje passa nas mãos dos tribunais, da primeira, da segunda instância, e isso não é bom. Eu acho que nós temos que preservar o princípio da separação de poderes e, mais do que tudo, nós temos que olhar que o Estado babá, que cria benefícios sociais, não vai transformar a cidadania numa cidadania babaca. Então o Brasil precisa reagir, precisamos viver um estado de indignação para remover todo esse entulho, esse lixo que não é reciclável e que, se não houvesse uma mobilização da sociedade civil, nós corremos o sério risco de um maior retrocesso em 2016. Muito bem. Caro telespectador, o eminente Ives Gandra Martins deu a vocês, aliás, ele mencionou o artigo 49, inciso 11, da Constituição da República Federativa do Brasil, e também deu uma noção de que há condições de que o artigo 142 pode ser levado a efeito. Eu vou ler para você o que ele acaba de nos colocar. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, 11, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É isso, professor? É, exatamente. E eu tenho defendido, até já escrevi artigo, já dei conferência sobre isso, porque eu sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 26 anos. E professor da Escola Superior de Guerra, e sou professor emérito das duas organizações. Quando você tem 80 anos, você ganha professor emérito. Não, é por mérito mesmo, é por mérito. E a verdade é a seguinte: no momento em que um dos poderes, for o executivo, que esteja em questão, eu já tenho dito, porque ele pode ser o elemento que esteja perturbando a ordem, quem vai dirimir não é mais a Presidente da República, porque ela está em questão. Sim. Quem passa a restabelecer a lei e a ordem são os comandantes militares. Eu mostro o seguinte: enquanto ela não estiver em questão, não há problema. Mas se ela estiver em questão, ou o presidente estiver em questão, são os comandantes que assumam. E há artigos meus publicados nesse sentido, palestras dadas em níveis, inclusive, do Superior Tribunal Militar, em que diversos juristas têm aceito a minha tese. Aliás, um falecido, que você se lembra, foi meu colega de turma, Odisseu Amaral dos Santos, filho do Moacir Amaral dos Santos. Sim. Ele dizia que todo o título 5º da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, Segurança Pública, é o chamado regime constitucional das crises. É um título que foi colocado na Constituição para preservar o regime democrático, permitindo que nas crises em que as instituições possam estar em jogo, possam as Forças Armadas reestabelecer para que continue a democracia como é. Nunca mais para assumir o poder, sim, mas apenas para reestabelecer, dando às instituições o direito de continuar. Sim, eu vou agora fazer uma colocação, me perdoem, eu quero provocar, porque a realidade está aí. Nós enxergamos e vemos coisas que não nos agradam. Como é que as Forças Armadas poderiam tomar essa decisão se o ministro da Defesa é um comunista, me perdoe a adjetivação, de carteirinha? Ele manda nas Forças Armadas. Não, mas veja o seguinte: pela minha interpretação, se estiver em jogo a presidência, quem vai e pode assinar o programa são os comandantes. Comandantes. Não são mais,
que o ministro da Defesa é apenas um órgão, é comandado da Presidência da República. Então, na prática, como o Poder Executivo está em xeque, seriam os comandantes. Tese essa que muitos constitucionalistas têm defendido. Apesar de estar na Constituição, o que demonstra que o nosso Constituinte pensou bem em equacionar os problemas, se houver uma crise institucional séria, eu não acho que nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado terão coragem de aplicar o 49, inciso 11. Isso é realmente muito patriotismo, muita coragem para que diga o Supremo Tribunal Federal, o Poder Supremo é extremamente importante. Tem pessoas do mais alto nível, mas tem que se ater às suas funções de legislador negativo e jamais de legislador positivo. O que você acha, Carlos? Eu iria até um pouco mais longe dizendo o seguinte: essas crises de confiança, de credibilidade refletem no país como um todo, na falta de investimento e no desaparecimento de interessados em aplicar seus recursos financeiros do país. Eu acho que não seria um despropósito sustentar uma renúncia coletiva, porque se na Câmara existem suspeitas, no Senado existem suspeitas, no Executivo também, nós precisaríamos partir de uma renúncia coletiva e talvez antecipar umas eleições para o Brasil, e com uma mini reforma constitucional, e tornar o sistema recall ou o parlamentarismo ou o semiparlamentarismo. Porque essa crise de hoje é uma crise jamais vivida em toda a história do país. Petista é tudo.